Muito bom dia, meus amigos. Que Deus venha abençoar muito a sua vida nesse dia, que a paz de Deus ela venha reinar no seu coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus. Deus ele sempre tem algo novo para trazer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Antes eu queria pedir a você que não é inscrito, a sua inscrição é importante, assim como também que você deixe o seu like e que você compartilhe com os seus amigos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a nossa mensagem está aqui no livro de Daniel, capítulo 3, no versículo de número 24, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se aos sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós vemos, irmãos, aquelas provações severas que pode vir a acontecer na vida de um cristão. Amém? Aqui nós vemos, irmãos, o rei Nabucodonosor havia levantado uma estátua no reino dele e queria que ao toque de muitos instrumentos que as pessoas adorassem, se curvassem diante daquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram um posicionamento diferente. Eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Irmãos, é importante nós entendermos, o diabo, irmãos, ele quer adoração humana. O diabo, certa vez lá na tentação do deserto, Satanás falou isto para Jesus: se este prostrasse diante dele, ele daria toda a glória dos reinos da terra. Mas Jesus repreendeu a Satanás: adorarás somente ao Deus Todo-Poderoso. E é a Deus, irmãos, que nós temos que adorar. É a Ele que nós temos que servir de todo o nosso coração. Infelizmente, nos dias de hoje, tem muitos filhos de Deus que estão levantando deuses estranhos dentro do seu coração. O amor ao dinheiro, querendo a ostentação deste mundo, querendo, irmãos, a glória desse mundo, querendo reconhecimento humano, amém? Querendo posições na sociedade. Às vezes a pessoa acaba se corrompendo por conta dessas coisas, amém? E com isso ela vai atraindo para a vida dela esse sistema maligno, satânico, amém? Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se posicionaram diante das ameaças do rei Nabucodonosor. Eles preferiram ir à fornalha de fogo ardente do que se curvar diante da estátua daquele homem, porque aquele homem não era Deus, irmãos, amém? Ele não tinha poder, ele tinha o poder de rei daquela época, amém? Mas quando, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus na nossa vida, vem as ameaças, vem os levantes do inferno, vem Satanás com as ofertas dele, mas nós nos posicionamos, irmãos, e Deus, ele nos dá o livramento, amém? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles falaram aqui no versículo de número 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Amém? Então Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens de opinião, irmãos, homens que não voltavam atrás na palavra dele. E é assim que nós temos que prosseguir nesses dias. Amém? Porque o inimigo ele tem trazido coisas, como eu falei, dinheiro, fama, ostentação, elogios humanos, glória desse mundo, e muitos cristãos têm aceitado.
Amém? Muitos têm se corrompido por causa de uma posição em determinado lugar, por causa de um cargo, amém? Muitos têm aceitado suborno e esse tipo de coisa, irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos aceitar isso na nossa vida, porque isso está indo contra os princípios, os mandamentos da palavra do Senhor. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram para o rei Nabucodonosor que eles não iriam se dobrar diante da estátua dele e que Deus iria livrá-los. E se Deus não os livrasse, eles iriam morrer na presença de Deus. Nós vimos situação semelhante, irmãos, que aconteceu com Daniel, quando ele foi lançado também na cova dos leões, porque Daniel ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar a Deus diante de uma ameaça de um rei da época também. Daniel 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava no quarto dele, ele orava, dava graças, dava glória a Deus, e assim ele permaneceu diante da presença de Deus. Nós vemos isso também na vida de Estevão, que foi o primeiro mártir no Novo Testamento. Estevão foi apedrejado por causa do testemunho dele da palavra de Deus. Amém? Mas quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. O rosto dele estava iluminado pela presença de Deus. Irmãos, é melhor tomar pedrada nesse mundo, mas ter o rosto iluminado pela presença de Deus, do que ficar aceitando suborno, aceitando aquilo que é errado, aceitando aquilo que é contra a palavra de Deus. Amém? E desagradar ao coração de Deus. Amém? Cuidado, irmãos, com os desejos exacerbados dentro do coração. Às vezes muitos, irmãos, não estão adorando dinheiro, não estão adorando posições, mas às vezes adoram demais, às vezes idolatra animais, idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra filho. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Deus, irmãos, nós temos que buscar cada dia nos aproximar mais dele. O mandamento do Senhor é que nós devemos adorar ele de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Amém? Então Sadraque, Mesaque e Abednego foram homens que se posicionaram e deixaram esse exemplo para nós. Nós vimos também, irmãos, uma aflição muito grande que veio sobre a vida de Jó. Jó, ele se manteve fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, e ele lá no final do livro de Jó, Deus trouxe a restituição sobre a vida dele. Amém? Não aceite, irmãos, as ofertas do inimigo. Não aceite aquilo que o mundo, que o sistema corrompido, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tem oferecido. Amém? Guarde o seu coração na simplicidade. Guarde o seu coração na humildade da palavra de Deus. Se Deus um dia quiser fazer de você uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com uma grande condição financeira, vai ser para você abençoar a vida de outras pessoas também. Não vai ser para que você tenha o dinheiro como um Deus na sua vida. Amém? O Deus de muitos tem sido a Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus da luxúria, da pornografia. E muitos acham que servindo a estes estão servindo a Deus, mas muitos, irmãos, vão se enganar, porque no dia do juízo Deus irá separar os bodes das ovelhas, aqueles que servem a Deus com o coração inteiro, do que aqueles que servem a Deus, que usam da palavra de Deus como maneira para usurpar das coisas, usurpar muitas das vezes da lã das ovelhas. Amém? Cuidado, guarde o seu coração. O Evangelho de Deus, irmãos, é algo muito simples, mas infelizmente nos dias de hoje os homens têm complicado o Evangelho de Cristo, trazendo coisas, irmãos, que não estão condiz com a palavra de Deus. E isto vai trazendo escândalo na palavra de Deus, mas Jesus nos alertou que era inevitável que viessem os escândalos, mas ai daqueles por quem os viessem. Amém? Melhor fora que não conhecesse o caminho da verdade. Amém? Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionaram diante da palavra de Deus. Fique na palavra de Deus. Se tiver que ir para a fornalha ardente, vá para a fornalha ardente. Se tiver que ser lançado na cova dos leões, vá para a cova dos leões e creia que lá Deus ele vai te dar o livramento e o nome do nosso Deus vai ser glorificado, assim como aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. No versículo 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus.
Pois para mim é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Nabucodonosor louvou a Deus, irmãos, porque ele viu o grande milagre que Deus operou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? É por isso, irmãos, que nós temos que ficar na presença de Deus sempre, não dar o escândalo, amém? Não aceitar, irmãos, as ofertas do inimigo, porque, irmãos, muitos estão observando a nossa vida, muitos estão observando a nossa maneira de viver, de falar, de agir, de pensar. E o nosso testemunho, irmãos, ele é muito importante nesses dias onde o mundo está sendo corrompido pelo pecado, por aquilo que é ruim. Amém? Então Nabucodonosor reconheceu que só existe um Deus, o Deus que criou os céus e a terra, e o Deus que criou a mim e a você e nos deu a imagem e semelhança dele. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor é santo, o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus grande, um Deus forte. Amém? Meu Deus, tudo está sob o seu domínio, tudo está sob o seu controle, Pai. Nem o fogo naquele dia, meu Pai, pôde queimar. O fogo não fez nenhum mal na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque tudo está nas tuas mãos, ó Pai. Contigo está o sim e o amém. Meu Deus, não cai uma folha de uma árvore se não for debaixo da sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que a tua vontade, ó Deus, venha prevalecer na nossa vida. Meu Deus, que nós venhamos tirar os deuses estranhos que muitas das vezes nós trazemos no nosso coração. Pai, como nós falamos aqui, muitos têm adorado o dinheiro, adorado a fama, adorado a ostentação, meu Pai, mas nós queremos a cada dia estar prostrado aos teus pés. Nos dá, Pai, um coração adorador, um coração que busca a tua presença, um coração que tenha sede pela tua palavra, pela tua presença, ó Pai. Abençoa cada vida, essa pessoa que está recebendo essa mensagem. Muitos que têm tido dificuldade, meu Deus, para se distanciar das ofertas do mundo. Mas traga, meu Pai, o fortalecimento em cada coração. Traga o fortalecimento em cada vida, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, abençoa cada vida. Tenha misericórdia daquele que está cansado, sobrecarregado, daquele que está abatido. Abençoa, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá um entendimento para cada um da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.